Bom dia, povo de Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui deixar uma palavra para o teu coração. Você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve. Você que não compartilhou ainda, compartilhe. Porque nesta manhã eu tenho uma palavra para o teu coração. Amém. Sou a missionária Nilda, venho aqui da parte de Deus trazer uma palavra que vai falar ao teu coração. Eu já li hoje a palavra, Deus falou muito ao meu coração através dela, e eu sei que vai falar também ao teu coração. Eu não sei o que você tem passado, não sei quais são as suas preocupações, mas a palavra de Deus, né, ela nos deixa mais tranquilo. A palavra de Deus, ela nos deixa mais aleluia, mais forte, mais firme. Por quê? Porque a palavra, ela que transforma. João 8:32 diz: E conhecereis a verdade, aleluia, e a verdade vos libertará. No livro de João vai dizer que a verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra. Então, aonde tem palavra, tem milagre. Aonde tem palavra, tem libertação. Onde tem palavra, tem cura, tem prosperidade, tem bênçãos. Tem lutas também, tem, mas tem vitória. Porque se tem luta, é porque tem vitória. Ninguém vai à luta sem antes ter a certeza da vitória. Mesmo que às vezes você vai uma vez, não vence, vai duas, não vence, mas no final de tudo, você vai vencer. Por quê? Porque você não desistiu, porque você está firme, Deus te vê. E Deus gosta daquelas pessoas persistentes, aquelas pessoas que não desistem. Então, nessa manhã, não sei o que você tem passado, mas o segredo é não desistir, nunca. Nunca desista. Sempre vai avante, lutando, porque tem peleja que não é nossa, mas o próprio Deus peleja por nós. Josafá, por um tempo, ele teve medo, clamou a Deus. Ele viu que a cidade estava prestes a, aleluia, esmoronar, né? Havia ameaças, mas Deus disse para ele: não temas, esta peleja não é tua, mas irei eu, aleluia. Deus está dizendo nesta manhã: irei eu pelejar pela sua vida, irei eu entrar, aleluia, nessa tua causa. Irei eu tocar nesses que te perseguem, esses que te envergonham, te humilham, eu irei tocar. Então Deus diz para Josafá: essa peleja não é tua, eu irei pelejar por vós e vós calareis. Então tem luta nossa que a gente vai vencer no jejum, na oração, não precisa gritar. As muralhas de Jericó caíram por terra quando o povo oraram. No último dia foi que eles deram o grito de vitória. Mas no sexto dia, até chegar ao sétimo, eles não diziam nada, só rodeava. Eles criavam estratégia, porque Deus deu estratégia para aquele povo, para que aquelas muralhas de Jericó fossem ao chão. Deus deu várias estratégias para o povo, também para Josué rodear aquela cidade. No sétimo dia foi aonde que eles... Aí Deus está falando nessa manhã que tem pessoas que estão aqui ou que vai ouvir depois que o inimigo está pensando que você já perdeu. Deixa ele pensar. O povo está calado ali, gemendo, mas está rodeando a cidade. Aleluia. Então deixa o inimigo pensar que você perdeu. Deixa o inimigo pensar que você já até desistiu. Deixa o inimigo pensar que você já morreu. Não se preocupe, porque o Deus da ressurreição está aqui. O Deus de vitória está conosco. Então deixa o inimigo pensar o que ele quiser. Só continua glorificando, mesmo que em silêncio. Porque às vezes você não vai poder nem glorificar. Só no teu coração. Tem momentos da nossa vida que o inimigo ele persegue de uma forma que você não pode abrir a sua boca. Você não pode profetizar, você não pode louvar, porque incomoda o inferno. E o inferno incomoda mesmo, e às vezes a gente não pode, aleluia, falar, mas deixa que Deus fale. O inimigo ele quer nos colocar uma trave, ele quer nos colocar uma mordaça. E
Aleluia. E Deus está falando nessa manhã, deixa que eu peleje pela sua vida. A Bíblia fala aqui no livro de Atos, a qual o Senhor nos dá nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O Senhor ele vai falar conosco sobre o centurião chamado Cornélio. Aleluia. A Bíblia fala que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Eis que quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixado os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-se, Pedro, mata e come. Aleluia. Mas Pedro diz: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso recolheu-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse: O Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aleluia. Amém? Olha que mensagem, a qual o Senhor ele fala conosco nesta manhã. Durante essa semana o Senhor também me deu essa mensagem. É porque o Senhor quer fazer algo na tua vida que você está, aleluia, impedindo o trabalhar de Deus. Eu não posso, eu não faço. Não é dessa forma, não, é da forma de Deus. Deus está falando para ir, vá. Se Deus fala para ficar, fique. Se Deus está falando come. Se Deus está falando de jejum, então jejuma. Faça sempre o que Deus manda, não o que você quer. Porque o nosso querer não é o querer de Deus. E o querer de Deus, muitas vezes, não é o nosso querer. Então a Bíblia fala que havia ali uma cidade, um homem chamado Cornélio. Era um homem muito bom. Era um homem que fazia todos os seus serviços. Era um homem respeitado, um homem da corte, era um centurião, renomado, era um homem que temia a Deus. A Bíblia fala que ele temia a Deus, que ele era piedoso e ainda abençoava a obra de Deus, ou seja, dava esmolas e orava continuamente. Só que ali naquele dia foi diferente, porque Deus tinha algo maior para mostrar tanto para Cornélio como também para Pedro. Pedro estava acostumado com aquela situação, com o chamado daquela forma, então ele, quando Deus falou com ele duvidou. Porque às vezes nós ficamos acomodados: Deus me chamou para tal religião. Deus não é religião. Deus é amor, Deus é justiça e é missão. Jesus veio com uma missão na terra. Jesus não parava
Jesus não tinha placa de igreja nem ministério. Jesus era a própria igreja. Jesus era e continua sendo. Jesus é o caminho. Aleluia. Então, aquele homem, ele tinha todos os requisitos. Mas ali na hora que ele estava orando, na hora nona, aí ele teve uma visão de um anjo de Deus que dirigia para ele. Dizia: Cornélio. E ele fixado os olhos e muito atemorizado, porque quem não fica atemorizado, você está orando, você nunca viu tal coisa. De repente ele vê um anjo, ele fica com medo. Por quê? Porque ele é ser humano. Por mais que ele tenha fé, por mais que ele busque, por mais que ele tenha uma vida reta com Deus, mas tem situações que vai nos causar medo, tanto no mundo espiritual como também no mundo físico. É normal você sentir medo, este pânico que você está sentindo, esse medo. É normal. O que não é normal é você permanecer com medo, sabendo que você tem um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que muda a história, muda cativeiro, um Deus que fez tantas coisas na vida deste povo. Será que Ele também não irá fazer na sua? Quantas bênçãos o Senhor já nos entregou, só de estarmos vivos, de estarmos respirando, já é motivo de glorificar a Deus. Então Cornélio, ele atemorizou um pouco, ele ficou um pouco de medo, ele fixou os olhos, ele mais medo deu. Então ele disse: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiu à memória de Deus. Então, o que você fez, Deus já se agradou. Por que está com medo? Você fala: eu não fiz muito. Não é o muito que Deus quer o teu melhor. Aleluia. O anjo apareceu para Cornélio e disse: olha, as suas orações, as suas esmolas já chegou diante de Deus. O que você fez, Deus já recebeu. Talvez o homem não. Talvez você não agradou o homem, mas o importante é que você agradou a Deus. Então não se preocupe com o que o homem está falando ou pensando. Se preocupe se você está agradando a Deus. Se você está agradando a Deus, já é o suficiente para Deus operar grandes coisas na tua vida. E muito mais, o teu nome está escrito no céu. Aleluia, Jesus. Então, aquele anjo vai dar uma boa notícia. Tem notícia boa chegando para você. O mesmo anjo que foi, aleluia, até Maria, entregar as boas notícias para Maria, ele está aqui nessa manhã dizendo para você: aleluia, eu profetizo na tua vida nessa manhã que tem notícia de Deus chegando. Tem resposta de Deus. A tua oração subiu. Deus ouviu a tua oração. O mesmo Deus que ouviu a oração de Cornélio, Ele ouve a minha e a tua oração. Aleluia. Então, o anjo entrega uma boa notícia, assim como para Maria. O anjo vai até Maria e diz para Maria que logo, logo ela será a mãe do Cristo, a mãe do Salvador. Jesus está dizendo nessa manhã que tem novidade chegando. Há poder no nome de Jesus, a palavra do Senhor chegou. Aleluia, as bênçãos do Senhor, você, aleluia, é mais do que vencedor. Aleluia, Jesus. Então a oração de Cornélio chegou diante de Deus, as suas esmolas chegou. Aleluia, a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, porque tem aquele que tem por sobrenome Pedro. Então, Deus manda Cornélio chamar Simão. Deus tinha algo para fazer na vida de Simão. Aleluia, também na vida de Cornélio, mas precisava que obedecesse. Qual? 4h35. Dá não, galinha. R$5 dá. Ainda sobra dinheiro. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 65. R$5 dá, Então, Cornélio, ele ouve a voz de Deus. Deus usa aquele anjo para ir até Cornélio, para que Cornélio obedeça, para que Cornélio mande chamar Simão. Aleluia, porque Simão também estava orando, assim como Cornélio. E Deus tinha uma obra tanto na vida de Cornélio como na vida de Simão. Então o Senhor, ele fala e ele confirma. Deus vai usar pessoas para confirmar na sua vida a grande obra que Ele tem. E Ele usa pessoas que você não dá nada. E mais na frente você vai ver que Pedro chamou comum, né, aquela comida a qual o Senhor mostrou para ele. Deus disse: não chame. Deus estava mostrando para Cornélio
para Pedro que ninguém é comum diante de Deus, todos nós somos importantes para Deus. Deus estava mostrando que aquela comida a qual Pedro não podia comer, né, na visão dele ele não podia comer, pela lei ele não podia, Deus estava falando que pela graça ele podia todas as coisas. Aleluia, Jesus. Então tem pessoas dizendo para você que você não pode, por causa disso, por causa daquilo. Deus está falando que você já é mais do que vencedor. Quem você vai ficar ouvindo, a voz do homem ou a voz de Deus? Porque naquele dia quem vai te salvar é Deus. Então por que ficar ouvindo a voz do homem quando Deus está falando totalmente diferente com você? Então, Cornélio, Deus manda Cornélio avisar Pedro. Deus mostra na visão para Cornélio que também tem um homem chamado Pedro que mora perto do mar, tem uma casa perto do mar. Então, ele manda que chame Pedro, porque Pedro também vai saber o que deve fazer, porque ele já está em oração também. Deus já deu a visão para Pedro. Então, quando for a hora, aleluia, Jesus, ele vai saber como agir, o que fazer, o que Deus quer que Pedro faça por Cornélio. Aleluia, Jesus. Então, ele vai dizer o que deves fazer. E retirando-se o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava ao seu redor, ao seu serviço. Olha só, um soldado piedoso, ou seja, um soldado também que temia, né? Um soldado que conhecia a palavra de Deus. Então é muito importante que você conheça a palavra de Deus. Muitas vezes a gente olha para o ser humano, a gente tem medo dele, a gente só acredita em pessoas se é cristãos, mas tem muitas pessoas que não são cristãos, que são piedosos também. Tem muitas pessoas que ainda a palavra não chegou até ele, mas ele é piedoso, enquanto tem outros que são cristãos, que são pessoas difíceis de lidar, são pessoas que não compreendem, incompreensivas, são pessoas duras. E esse homem aqui, ele era soldado, mas ele era piedoso. O caráter da gente não é formado por religião. Desde o teu nascimento, Deus já tem uma obra na sua vida, cada um de nós. E de acordo você vai caminhando, o caráter vai se formando. Mas tem pessoas que parece que nascem daquela forma e não vai mudar, ainda que aceita Jesus, mas o coração está duro como uma pedra. E muitas vezes a gente só quer procurar pessoas cristãs, a gente não confia mais em outras pessoas. Muitas vezes para a gente só as pessoas que são da igreja que são boas. Na verdade não é isso, irmãos. Jesus não é religião e muitas vezes nós ficamos apontando: eu vou atrás de fulano porque fulano é crente, eu vou fazer por fulano porque fulano é dos nossos. Não, faça por todos, porque Jesus fez. Jesus mostrou para Pedro que nada era imundo e que nada era comum diante de Deus, porque o mesmo Deus que formou Pedro formou Cornélio, o mesmo Deus que, aleluia, que fez o homem, ele fez o mar, fez as estrelas, ele fez o céu, ele fez todas as coisas. E muito mais importante que essas coisas é eu e você. Aleluia, porque para Deus nós somos muito importantes. Não importa a faculdade, não importa se você está no chão, não importa se você está em uma cadeira. Deus, ele tem um grande apreço pela sua alma, por a alma daquele que você ama, aquele que está lá nas drogas, no álcool. Deus ama da mesma forma. Aleluia, Jesus. E o tratamento de Deus vem através da sua vida. E às vezes Deus está falando: vai lá, seja um Pedro. Não vou não, Senhor, não toca em coisa imunda não. E Deus está falando: vai lá, eu te chamei como Pedro. Vai lá e fala para o meu filho que da mesma forma que eu te amo, eu também amo ele. A diferença é porque eu te levantei. E é você que tem que ir primeiro. É você que tem que pedir perdão. É você que tem que ser luz. É você que tem que se levantar. É você que tem que mostrar para ele a diferença de quem serve e quem não serve. E muitas vezes nós ficamos como Pedro, mesmo conhecedor da palavra, mesmo estando no templo, mas o templo não está em nós. Mesmo estando na igreja, mas a igreja não está em nós, porque nós estamos como Pedro: Senhor, eu não vou, eu não posso. A igreja não permite, o pastor não, o líder não me dá permissão, a religião não deixa, e nós colocamos muito impedimento. E Jesus vem e nós vamos ficar, se nós pensar dessa forma como um Pedro estava pensando. Aleluia, Jesus. Então,
E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um pedou os soldados que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Então contou para aquele soldado e o enviou até Jope. Então no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Novamente Pedro vai orar quando aqueles homens já estavam no caminho. Pedro não sabia de nada, mas Deus já estava revelando para ele, mas ele ainda não tinha aberto os olhos totalmente para enxergar o que Deus estava querendo dizer para ele. Então não basta só orarmos, tem que ter visão aberta. Porque senão a oração não sobe, senão a oração não desce, você não sabe distinguir entre o certo e o errado. Porque muitos oram, mas não tem discernimento, não tem sabedoria, não pede a Deus para que Deus mostre. Então, Pedro ainda não tinha essa sabedoria, ele tinha a visão, mas ele não tinha discernimento do que Deus estava querendo falar para ele. Então, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Então, naquele momento que Pedro está orando, ele tem fome, porque ele já está em jejum. E aí vem o arrebatamento de sentido, ou seja, vem aquela visão para ele, de uns animais. Primeiramente, ele viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, primeiramente, essa visão que ele teve foi essa. Se ele não continuou orando, a visão aberta, ele não compreendia, mas ele só compreendeu melhor depois que os varões que foram enviados por Cornélio chegou, porque até então ele não estava entendendo nada. Talvez você não está entendendo a visão que Deus te deu, mas nesta manhã Deus está falando, ore mais, jejum, busque mais, peça direção para Deus, que Ele vai te mostrar o que Ele quer fazer da sua vida. Ele não quer que você fique parado, fique em roda de doutrina, nem muito menos em um mundo, aleluia, que só você. Não. Deus te mostra visões do céu, Deus te mostra terras para você pisar, Deus te mostra cidades, famílias que precisam de você. E você não pode ficar em roda de doutrina, nem muito menos à mercê do homem. Porque o homem não pode salvar. Jesus é quem salva. Obediência a gente deve, mas a gente deve obediência e respeito. Mas precisamos entender que Deus está acima de tudo e de todos. E muitas vezes nós vamos ter que contrariar alguém para obedecer a Deus. Aleluia. Muitas vezes as pessoas não vão entender, mas nós precisamos obedecer àquele que é maior, aquele que vem do céu. Então, Pedro, ele tem aquela visão daqueles animais. Então, Deus fala para ele, agora, Pedro, você está com fome, mata e come. Mas Pedro fala, nunca comi coisa imunda, eu não vou comer. Aí Deus vai falar, não chame comum nem imundo aquilo que eu criei. Ou seja, nada que é comum nem imundo, tudo aqui tem um propósito, tudo aqui tem um valor diante de Deus, seja animal, seja pessoas. Não chame comum, não chame imunda, não diga dessa carne eu não como, porque fulano come dela, eu não como, e aí condena fulano porque come. Não faça isso, porque Deus não está julgando, Deus é o nosso advogado. Jesus ainda não é o tempo de julgar, mas Ele ainda está advogando as nossas causas. E aqui, por causa da lei, Pedro não podia comer dessa carne. Mas quem apareceu para Pedro não foi a lei, foi o próprio Deus, o dono da lei. Foi Deus que mandou e falou, mata e come. Ele diz, não, eu nunca comi coisa comum nem imunda. Porque o versículo 14 diz, mas Pedro diz, de modo nenhum, Senhor. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então Deus está mandando ele comer e ele está dizendo que não vai comer. Tem pessoas que estão aqui que Deus está falando, vai, ele está, eu não vou. Quem é maior? É o homem ou é Deus? Porque para mim sempre foi maior na minha vida, foi Deus. Obedeci, eu respeito todo mundo. Como eu também quero respeito. Mas obedecer somente a Deus. Seguir a Deus. Porque ninguém vai te salvar. Naquele dia ninguém. Se você tem a visão, se você tem o id, então faça isso. Faça para a glória de Deus. Se você consegue, se você consegue se colocar de pé, então vá em frente. Aleluia. Porque Deus disse para Pedro, mata e come. Pedro disse, nunca comi coisa comum nem imunda. E segunda vez a voz veio de novo,
falou para Pedro: não chama comum ou imundo aquilo que Deus purificou, ou seja, não diga que você não pode, não chama aquela comida, aquilo que você tem de comum ou muito menos de imunda, porque Deus a purificou. Tudo foi feito pelas mãos de Deus. O diabo não fez nada, ele imita, ele não tem nada, ele é um derrotado. E as pessoas dizem que isso é do diabo, e o diabo não fez nada. O diabo é um derrotado, ele desfaz o que Deus fez. A criatura, a imagem, ele está desfazendo. Mas fazer, ele não faz nada. Ou seja, ele copia aquilo que Deus fez, tenta arruinar aquilo que Deus formou. Mas há poder no sangue de Jesus. Você se coloque de pé, faça como Cornélio, que obedeceu, enquanto Pedro não queria obedecer, mas Cornélio já tinha obedecido. Aleluia. Então, aqueles varões vai. Aleluia. A segunda vez aconteceu que Pedro, por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher no céu. Então, Deus está dando a bênção, você está, eu não vou, eu não quero. Mas Deus já entregou a bênção. Mas muitas vezes você não recebe por conta da visão que não é clara, por conta do eu não quero, eu não vou, eu não faço. Não, não é assim, não é desse jeito. Oi. Eu tô sem relógio aqui, minha filha. Então, a palavra do Senhor fala que, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então Pedro ainda não entendia, mas os varões já estavam lá procurando por Pedro, entregou o recado para Pedro. Então Pedro foi de encontro a Cornélio, e Cornélio recebeu a vitória. Aleluia, Jesus.